professor Lustosa na área, para nossa revisão de véspera Banpará. E isso mesmo, você achou que eu ia lhe abandonar? De forma alguma. Estou aqui, firme e forte, junto, trouxe aí algumas questões da banca Setup, mas também de algumas outras bancas que já fizeram prova do Banpará. Por quê? Porque eu entendi que a banca Setup talvez não tinha todas as questões ali que a gente poderia explorar baseado no que nós temos no edital, ok? Então, eu trouxe as questões da banca Setup, beleza, mas também trouxe um apanhado de outras bancas que já fizeram prova do Banpará. Então, são questões do Banpará, de provas que teve para o Banpará, mas que não são da banca Setup, mas que você pode encontrar aí na sua prova dentro dos assuntos escolhidos. Beleza? Vamos falar de lógica e vamos falar de matemática financeira. Na lógica, tem tanto lógica como matemática, tá ali, assim como na matemática financeira, o comecinho dela é um pouquinho de matemática, né? Razão, proporção, regra de 3 e ali depois os outros conceitos de matemática financeira. Tranquilo? Então, vamos juntos aí construir o nosso conhecimento para amanhã a gente lembrar do que vimos hoje e principalmente do que vimos ao longo do todo o tempo que estudamos aí para a prova, né? Tenho certeza que você estudou. Aqui agora é só para a gente complementar. Eu, professor Lustosa, falo muito, é só a cerejinha do bolo, né? Aqui é só a cerejinha do bolo para você dizer, essa eu não lembraria. Agora que o professor Lustosa falou, eu vou lembrar. Exatamente. E aí a gente vai, né, trabalhar aí nessa noite maravilhosa desse sábado, dia 15 de março, para amanhã, dia 16 de março, você garantir uma das vagas do Banpará. Uma dessas vagas é sua. Só depende de você. Mas eu estou aqui para te ajudar e agora a gente vai falar aí um pouco dessas questões de raciocínio lógico e matemática financeira dentro do que podemos esperar encontrar amanhã. Tranquilo? Então, de olho na tela, tá ali raciocínio lógico e matemática financeira, Banpará, Banca Fundação Setup. Os editais estão ali. Quando eu olho para esses editais, eu vejo um quê de questões psicotécnicas. Aqui no meio, aqui, ó, e vem dentro desse parêntese, tem um pouco de matemática aqui também, a gente vai explorar isso aí, né? Vem até aqui o final do parêntese, aí volta para de novo um pouco de psicotécnico, e aqui nesse último tópico pode ser que ele cobre um pouquinho de proposição, algo desse tipo. Vamos ver, não é isso? São 5 questões aqui, vamos ver o que eles vão cobrar, como eles vão cobrar. Acho que sim, alguma coisa de psicotécnico, acho que sim, alguma coisa de proposição e acho que sim, alguma coisa de matemática, não é isso? Aí quando a gente vai para de matemática financeira, esse tópico 2 é 100% matemático, não é isso? E os tópicos 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 são tópicos de matemática financeira mesmo. Aí a gente vai dando uma olhadinha. Para a nossa primeira questão, diz assim, 5 atletas, A, B, C, D e E, participam de uma prova final da corrida de 100 metros na Olimpíada passada. Fomos informados que os atletas C e E chegaram empatados. Ok. O atleta de medalha de ouro chegou sozinho, então não pode ser D e E. Vamos pensar assim, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. E isso lembrando que C e E chegaram empatados, mas aí não conta, vamos devagarzinho ali. O atleta A chegou depois do atleta B, então B chegou antes do A. B chegou antes do A. O A chegou depois do B. E o atleta D chegou antes do B. Então o D está aqui antes. E aí ele pergunta quem venceu a corrida. Acredite, D venceu a corrida. Onde está o B, o A e o C e o E juntos? Eu não sei. Eu sei que o B está antes do A. O B está depois do D. Depois do D e antes do A. Mas o C e o E podem aparecer juntos aí entre o D e o B, entre o B e o A e entre... Não, depois do A, perdão. Pode ser num desses lugares, pode estar aqui C e E, C e E ou C e E. Mas como o D e o medalha de ouro chegou sozinho, né? Pode ver aqui, ó, chegou sozinho, então quem está acima? O D está acima do B, o B está acima do A. Como C e E estão juntos e o primeiro colocado não chegou junto com ninguém, não está empatado, está sozinho, quem vai ser o primeiro colocado é o atleta D. Questãozinha boa, querida, psicotécnica, organização da informação, só para a gente dar uma ajustadinha ali. E vamos.
O preço de um automóvel novo é 25 mil e diminui 1.200 a cada ano de uso. Qual será o preço com 5 anos de uso? Se ele diminui 1.200 com cada ano de uso e já foi usado por 5 anos, 1.200 vezes 5 dá 6 mil. Se ele custou 25 mil e perdeu 6 mil, porque perde-se 1.200 por ano, então com 5 anos de uso perdeu-se 6 mil, nós estamos falando de um valor residual de 19 mil. Não, professor, não é só isso aqui, professor. É uma operaçãozinha com número, está ali no começo, está ali no meio do edital de raciocínio lógico, multiplica 1.200 por 5, 6, diminui de 25 mil, 6 menos 25 mil menos 6 mil, 19 mil. Suave, tranquilo até certo ponto. Do porto de uma cidade do litoral do Pará, partem 3 barcos de passageiro para cidades distintas. O primeiro faz a viagem de ida e volta em 4 dias, o segundo de ida e volta em 5 dias e o terceiro de ida e volta em 10 dias. Se hoje os 3 barcos partirem juntos, depois de quanto tempo esses barcos partirão juntos novamente? Uma questãozinha de MMC, não é isso? Um vai e volta de 4 em 4 dias, um vai e volta de 5 em 5 dias, um vai e volta de 10 em 10 dias. Partiram juntos hoje, os 3. Quero saber quando eles vão partir juntos novamente. Então, para frente, juntos é comum. Para frente, a ideia de múltiplo, eu vou atrás do menor número que bata de novo. Tipo, 4, 8, 12, 16, 20, 24. E vai. 5, 10, 15, 20, 25 e vai. 10, 20, 30 e vai. Quando eu olhar aqui, se eu olhar, observe que o 20 é o primeiro deles que bate junto de novo. Seria, no caso, os 20 dias. Daqui a 20 dias. 4, 5 e 10 são números tranquilos para eu enxergar esse MMC. Ainda que vou fazer a fatoração por 2 dá por 4, dividido por 2, 4 dá 2, 5 não dá repete, 10 por 2 dá 5, por 2 dá 1, 5 e 5 repete, só faz divisão exata. Por 5, 1, 1 e 1. Quando chega tudo no 1, acaba a conta, então é só multiplicar. O MMC é o produto dos 3, de todos os fatores. Aqui só tem 3, então se tu tiver mais fatores, multiplica todos eles. MMC é o produto de todos eles. 2 vezes 2, 4, vezes 5, 20 dias. Querido. Mostrei ali de um jeito, mostrei de outro, e ainda disse na ideia ou na concepção de uma questão de MMC, né? Para frente ali, eu estou olhando, para frente é múltiplo, eu quero, ainda que ele não tenha dito, mas eu busco o menor número ali que seja para frente deles ali, que seja comum a ideia, né? Iguais ali ao mesmo tempo, então bate ali na concepção do MMC, por uma interpretaçãozinha. Uma estrada, essa é muito boa, deve receber 10 sinalizações entre o quilômetro 12 e o quilômetro 232. Qual a localização da quinta sinalização? Eu tenho o quilômetro 12 e eu tenho o quilômetro 232. E eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sinalizações. 10 sinalizações. Ele pediu a localização da quinta sinalização. Ele não disse que deveria ser a mesma distância. Subentendemos que. E aí é que vem o pulo do gato. Se tu colocou 10 sinalizações, tu tem x, 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 x e x. E quando tu somar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11x. Aqui é o pulo do gato. 11x. E aí, 232 menos 12, 220. Então, 11x é igual a 220, que é a distância do 212 ao 232. E aí, se eu calcular, x é 220 dividido por 11. X é igual a 20. Então, a cada 20 quilômetros, eu tenho uma. Aí ele me pediu da quinta sinalização. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Pela quinta sinalização, 1x, 2x, 3x, 4x, 5x. Então, 5x, 5 vezes 20, 100. Cuidado,
porque você partiu do 12. Então, é 12 mais 100, que dá 112. Toda essa questão é baseada em cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Quilômetro 112. O principal cuidado, ao meu ver, é a marcação das 10 sinalizações, o que me levam a 11 espaços iguais. 11. Esse 11 aqui é mágico. Se tu não prestar atenção, essa questão tu tá liquidada. É um mix de lógica com matemática da própria banca. Antiga, mas nada impede de estar na tua prova amanhã. Se liga nessa. Se liga. Bem querida. Sabe-se que os números 4K menos 1, 50, K mais 5 e 20 formam uma proporção nessa ordem. Determine o valor de K. Se é nessa ordem, é assim. 4K menos 1 sobre 50 é igual a K mais 5 sobre 20. Nessa ordem. Isso aqui está tanto na parte de raciocínio lógico, como na parte de matemática financeira. É o assunto de proporção. Está lá. Nessa ordem é assim. 4K menos 1 sobre 50 igual a K mais 5 sobre 20. A, B, C e D. Só vai. Agora, para resolver, tu joga lá no meios por extremo. Não é isso? Tu vai ter 20 vezes 4, 80K. 20 vezes 1 menos 20 é igual a 50K. 50 vezes K e 50 vezes 5 mais 250. Agora, traz o 50 para lá, leva o 20 para cá. 80K menos 50K é igual a 250. O 20 está somando, passa... Perdão, está subtraindo, passa somando. O 50 está somando, passa subtraindo. 80 menos 50, 30K. 250 mais 20, 270. K é igual a 270 sobre 30. Cortou, cortou. K é igual a 9. Letra B. Talvez o grande lance fosse entender que é nessa estrutura. E aqui, proporção, razão, proporção, razão, proporção, está tanto na lógica como na matemática financeira. Um assunto que está compartilhado ali pelas duas matérias. Então, pode ser que tu encontre na tua prova em alguma das duas matérias. E é da banca. E é recente. Está lá. Dentro do que é, pelo que pode ser, para o que você pode encontrar. Beleza? Sabendo que o índice de pedreiro para o serviço de assentamento de porcelanato é de 0,4 horas por metro quadrado, e considerando que a jornada desse pedreiro é de 8 horas, assinale a alternativa que contém a produtividade diária de um pedreiro. Capciosa essa questão. Um pouco capciosa. Ele faz 0,4 da hora 1 metro quadrado. Então, em 8 horas, ele faz quantos metros quadrados? É 0,4 horas por metro. Então, a cada 0,4 da hora, ele faz 1 metro. Como a jornada de trabalho é de 8 horas, quantos metros ele faz? Regra de 3, está nos dois editais, raciocínio lógico e matemática financeira, meios por extremo, 0,4 é igual a 8. 0,4x. X é igual a 8 sobre 0,4. X é igual a 80 sobre 4, igualando as casas decimais. Coloco uma vírgula e um zero, tiro a vírgula. X é igual a 20. Então, 20 metros quadrados por dia. Se aqui é metro quadrado, aqui é metro quadrado. Ele produz 20 metros quadrados por dia. Que foi a pergunta. Assinale a alternativa que contém a produtividade diária de um pedreiro. 20 metros quadrados por dia. Questãozinha sem vergonha. Sem vergonha, sem vergonha. Ruim do entendimento. Mas agora está feita. Tipo, agora você consegue... Ah, então peraí. Ele faz 1 metro a cada 0,4 de hora. Em 8 horas ele faz 20 metros. E 0,4 da hora não é 40 minutos. Não me faça essa cagada. Pelo amor de Deus. 0,4 da hora não é
40 minutos. Presta atenção. 3 pintores, trabalhando 7 horas por dia, durante 2 dias, pintam 252 metros de faixa. Quantos metros do mesmo serviço farão 2 pintores, trabalhando 5 horas por dia, 3 horas? Trabalhando 5 dias, 3 horas por dia. Regra de 3, está tanto no edital de lógica como no edital de matemática financeira. Está tanto no edital de raciocínio lógico como no financeiro. Então vamos lá. Pintores, horas por dia, dias e a metragem. 3 pintores trabalhando 7 horas por dia, em 2 dias, 252 metros. Quantos metros? Então aqui é X. 2 pintores trabalhando 5 dias, 3 horas por dia. Está na mão. Coloco 252 sobre X aqui e vai perguntar tudo para os metros. Em mais dias, eu consigo pintar mais metros ou menos metros? Professor, em mais dias, tu pinta mais metros. Fato. Em mais dias, tu pinta mais metros. Diretamente proporcional. Mais dias, mais metros. Então, vem 2 sobre 5. Trabalhando menos horas por dia, tu pinta mais metros ou menos metros? Professor, se eu trabalhar menos horas por dia, eu vou pintar menos. Menos horas por dia, eu pinto menos. Eu sou eu, não tenho mais o que eu fazer, eu não consigo me dobrar. Então, se eu trabalhar menos horas por dia, eu vou pintar menos. Menos horas por dia, menos metros, diretamente proporcional. Aí, atentai-vos para a setinha ficar no mesmo sentido da setinha da grandeza que tu quer encontrar. E como é diretamente proporcional, só vem como tá. E aqui, por último, menos pedreiros. Pinta mais metros ou menos metros? Professor, se tem menos gente trabalhando, vai pintar menos. Não tem como eu fazer mais. Eu sou um, então se eu tiver 3, pintam tanto. Se eu tiver 2, pinta menos. Menos pedreiros, menos metros pintados. Também diretamente proporcional. Menos pedreiros, menos metros pintados. Então, setinha para cima. E aqui vem 3 sobre 2. Aí, simplifique 2 com 2, simplifique 3 com 3 e fique com 252 sobre x igual a 7 sobre 5. Agora, resolva meios por extremo e sua vida está resolvida. 7x é igual a 252 vezes 5. Isso dá 1.260. Acredite ou não, isso dá 1.260. X é igual a 1.260 dividido por 7. X é igual a meios caderno de catequese. 180 metros. Bem divididinho. 180 metros. Bem divididinho. 252 vezes 5. Multiplica por 10, dá 2.520 e divide por 2. É a mesma conta de fazer vezes 5. Multiplica por 10, divide por 2. Multiplica por 10, divide por 2. Ah, é vezes 5. 10 sobre 2 é 5. Então, 2.520 dividido por 2, 1.260. Dividido por 7, 180. Aí é ajustadinho. Tipo, deixa eu entender isso aqui. Aqui, ó. 1.260 dividido por 7. 12 por 7 dá 1. 1 vezes 7, 7, 5. 50, baixo 6, 56 por 7 dá 8. 8 vezes 7, 56. Subtrai, deu nada. Baixa um 0 no resto e no resultado. 180. Filete, filete, filete. Letra A. Queridinho. Só para fazer bonitinho. Regrinha de 3, composta. Verificar se as grandezas são direta ou inversamente proporcionais. Ajustar a conta e fazer. Mas é que eu faço de um outro jeito, cruza para lá. Não. Eu monto assim, estruturo assim, setinha acompanhando se é diretamente proporcional, setinha ao contrário se é inversamente proporcional, monto a proporção, simplifico, pá, vai. Lindo. Se tu faz de outro jeito, não tem problema. Se faz certo, só continua. E vai. Essa é boa. Observe que agora houve, estava na banca setup, aqui eu mudei um pouquinho de banca. Essa questão é do Banpará, mas não foi da banca setup, mas é do Banpará. Da afirmação, nem todo magro é saudável e nem todo gordo é doente. Conclui-se que todo gordo é saudável. Não. E todo magro é doente. Não. Nem todo magro é saudável. E nem todo gordo é doente. Todo gordo é doente. Acabei de falar que nem todo gordo é doente. A questão falou, eu não, a questão, né? E todo magro é saudável. Não, nem todo magro é saudável. A quantidade de magros saudáveis é superior à de gordos doentes.
Não tenho a menor ideia dessa quantidade. A quantidade de gordos doentes é superior à de magros saudáveis. Da mesma forma que a letra C eu não sei, a letra D também, não sei para onde vai. Há pelo menos um gordo saudável e pelo menos um magro doente. Ok? Nem todo magro é saudável, então tem magro doente. E nem todo gordo é doente, então tem gordo saudável. Há pelo menos um gordo saudável, pelo menos um magro doente. Letra E. Querida, 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 querida. Raciocínio lógico. Puro. Puro, 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 puro. Bom. Muito bom. Muito bom. Preste atenção. Sensacional. Excelente. Considere a proposição toda luz brilha como verdadeira. Desta forma, é correto afirmar que alguma luz não brilha é necessariamente verdadeiro. Não. Toda luz brilha. Não tem como alguma luz não brilhar. Está errado. Nenhuma luz brilha é uma proposição necessariamente verdadeira. Não, é toda luz brilha. Como é que vai dizer que nenhuma luz brilha? Tá louco? Alguma luz brilha é uma proposição verdadeira ou falsa? Se toda luz brilha, alguma luz brilha. É verdadeira, não verdadeira ou falsa. Está errada a letra C. Alguma luz não brilha é uma proposição verdadeira ou falsa? É uma proposição falsa. Alguma luz não brilha? Está errado, porque toda luz brilha. Então, não tem como ela ser verdadeira. Letra D, perdão, está errada. Sobrou a letra E de novo, né, professor? Alguma luz brilha é uma proposição necessariamente verdadeira. Sim, se toda luz brilha, é fato que alguma luz brilha. Eu chamo isso de redundância, né? Redundância. Dentro da lógica, inclusive, é esse conceito de redundância. Se toda luz brilha, é certo que alguma luz brilha. Necessariamente verdadeira. Letra E. Pegadinha. Sem vergonha. Ó, outra banca que fez lá em 2015 a prova do Banpará. São questões tiradas de provas do Banpará. Pegou? Considere as seguintes premissas. Rafaela é contadora e não sabe lógica. Rafaela sabe lógica ou Rafaela não será aprovada no concurso do Banpará. Se Rafaela estuda muito, então Rafaela será aprovada no concurso do Banpará. É correto concluir que, ainda que ele não tenha dito, ao me mandar considerar as premissas, vou considerá-las como verdade. O E só é verdade se tudo for verdade. Então, Rafaela é contadora e não sabe lógica. Aí aqui diz que a Rafaela sabe lógica. Isso é falso, porque se ela não sabe é verdadeiro, ela sabe é falso. No ou, para ser verdade, tem que ter pelo menos uma informação verdadeira. Então, Rafaela não será aprovada, verdadeiro. Triste, né? Não será aprovada. E aí aqui na terceira diz, Rafaela será aprovada. Se estudar muito, será aprovada, mas será aprovada é falso. Eu já sei que ela não será. E aí no condicional, se a segunda informação é falsa e esse condicional é verdadeiro, então a primeira se obriga a ser falsa. Então, Rafaela estuda muito, também é falso. Estou com os valores das proposições. Pode cair proposição? Pode. Faz parte do edital de raciocínio lógico. Aquele último tópico, ainda que muito embaçado, ele é indicativo de possibilidade de se cobrar proposição. Estou te falando. Se a banca vai cobrar ou não, é melhor a gente estar prevenido. Aí é correto concluir, vou buscar alguma verdade. Rafaela estuda muito, falso. Ou sabe lógica, falso. Falso ou falso, o único caso do ou que é falso. Está errado. Rafaela é contadora, verdadeiro. E será aprovada, falso. Será aprovada é falso. Verdadeiro é falso, não é falso. O isso é verdade se tudo for verdade. Se Rafaela não sabe lógica, verdadeiro. Ela não sabe. Então estuda muito, falso. Estuda muito é falso. Verdadeiro então falso. É o único caso, inclusive, que o sim então é falso. Primeira verdadeira, segunda falsa. Rafaela é contadora, verdadeira. E não estuda muito, verdadeiro. Verdadeiro é verdadeiro, da verdade. O E é verdade quando tudo é verdade. Letra D, certinho. Se Rafaela não é aprovada, verdadeiro, então Rafaela não é contadora. Falso. Rafaela é contadora. Verdadeiro, falso. É falso também. É o único caso do sim, então, que é falso. Primeira verdadeira, segunda falsa. Aplicação de valores. Tabelinha verdade. Professor, eu detesto a tabela verdade. Tudo bem, mas pode cair na sua prova. Não sabemos. Está no edital.
obscuro, mas tá lá. É o último tópico ali do edital de raciocínio lógico, pode cobrar. Vamos ver. Pelo menos te passei. Deus abençoe. Os números na sequência 2, 3, 4, 6, 8, 9, 16, 32, 12, perdão, 16, 12, 32, 15 seguem um raciocínio lógico matemático. Então a diferença em módulo entre o 11º e o 12º termo da sequência será, peraí, aqui já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele quer exatamente os dois próximos. Deixa eu só fazer aqui um negócio. 2, 3, 4, 6, 8, 9, 16, 12, 32, 15. Agora olha de cima para baixo. 2, 4, 8, 16, 32. Está dobrando. 64. Dobrou. 3, 6, 9, 12, 15. Está indo de 3 em 3. Aumentando. Mais 3, mais 3, mais 3, mais 3, mais 3. Vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. 11º, 12º. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 10º, 11º, 12º. Ele quer a diferença. 64 menos 18. What? 46. 46. Letrada. Bonitinho. Sem vergonhinha. Bem querido. E outra banca que fez o concurso do Bampará em 12 e em 13. 2012 e 2013. SPP. Peguei questões da banca setup e de provas do Bampará. Dentro do que eu entendo, do que possa ser cobrado pelo edital que nós temos ali, e há as possibilidades de questões, lógica, pode ser um mix disso aí que eu já te passei agora. Salvo engano, a próxima questão já é de matemática financeira. Não obstante o fato, aquelas questões lá de proporção, regra de 3, também fazem parte do edital de matemática financeira. Já falamos lá um pouco, né? Isso mesmo. O preço de um carro é de 35 mil. Este mesmo carro foi vendido com lucro de 3.500. Qual a taxa percentual de lucro em relação ao valor de custo? Ah, tá de brincadeira. 35 mil é 100%, 3.500 é X. Ele quer em cima do valor de custo, é em cima do 35 mil. Se ele quisesse em cima do valor de venda, aí seria 38.500, 100%, e 3.500X. Mas ele pediu em cima do valor de custo. Não precisamos fazer conta. 3.500 é 10% de 35 mil. Batido. É só tirar um zero, é 10%. Sem bateção de cabeça. De 35 mil, 3.500 é 10%. Só arrancar um zero. Ó, se tu arrancar um zero aqui, é 10%. Já é. Não perca tempo. Não perca tempo. Pelo amor de Deus. Não me faça isso. Porcentagenzinha marota. Apliquei 20 mil a juros compostos de 3% ao mês. Qual será o meu montante ao final de 10 meses? Dados, 1,03 elevado a 10, me salvou. Montante, capital, 1 mais a taxa elevado ao tempo. Montante, foi o que ele pediu. Capital de 20 mil, 1 mais 0,03, porque 3% é 0,03, é 3 sobre 100, dá 1,03. Então, 1,03, e ele disse que ao final de 10 meses, elevado a 10. Meu montante, 20 mil vezes 1,34. Meu montante, 268 e 2 zerinhos, 26.800. 26.800. Letra B. O professor é só aplicar a fórmula. Nesse caso. E ainda que ele foi uma mãe, que ele deu 1,03 elevado a 10 igual a 1,34. Me ajudou profundamente. Eu não precisei fazer nenhuma conta de multiplicação lá, muito absurda. Às vezes pode ser que eu precise fazer. Ele dá 4 meses e não dá
dá 3 meses ou 4 meses e não dá essa ideiazinha aqui. Aí tu vai ter que ralar na mão. Paciência. Ônus e bônus. Vamos rezar que ele dê, né? Que aí fica melhor. O investidor emprestou certo valor por um ano à taxa de 21% e aplicou em moeda estrangeira pelo mesmo período, com taxa de 10% ao ano, mais a variação cambial do período. Esse investidor lucrará a partir de qual variação cambial? Esse investidor lucrará a partir de quando a variação cambial for superior a. Essa questão é muito interessante. Ele pegou 100 mil, vamos botar. 100 mil. Não vou botar 100, vou botar 100 mil, só para dizer. Só que ele vai pagar 21% de juros. Ou seja, ele vai pagar 21 mil. E ele pegou esses 100 mil e aplicou a 10%. Ele vai ganhar 10%, mais a variação cambial. Aqui cabe uma observação. Esse assunto está no edital, tá? Esse assunto está lá no edital. Pode olhar, acho que se eu não me engano está por 6 ou 7 da História de Matemática Financeira. Primeiro você joga a variação cambial. Depois você vem com os 10%. É 10% mais a variação cambial. Não é isso? Então, assim, taxa de 10% mais a variação cambial. Primeiro a variação cambial e em cima disso os 10%. Quando eu olho para esses 10%, eu vejo o seguinte. Professor, mas não dá para o senhor calcular os 10% depois da variação cambial? Tá bom. É porque vai dar no mesmo, professor. Tudo bem, então vamos lá. Vamos jogar os 10%. Vai a 110 mil. 10% de 100 mil é 10 mil. Então, ele foi a 110 mil. Eu preciso, se ele vai pagar 21 mil de juros, é como se ao final ele tivesse que pagar 121 mil. Ele tem que pagar 121 mil. Com os 10% que ele vai ganhar, mais a variação cambial, eu preciso fazer esses 110 mil chegar pelo menos a esses 121 mil. É isso que eu preciso. A variação cambial vai ser isso aqui. Para pelo menos empatar. E aí a pergunta foi muito clara. Esse investidor lucrará a partir de quando a variação cambial for superior. Então, de 110 para 121. Quantos por cento dá? Professor, 121 mil, 110 mil é 11 mil. E quanto é 11 mil de 110 mil? Aí, professor, 11 mil de 110 mil, 10%. Então, a tua variação, se eu estou em 110 e quero chegar em 121, a diferença é de 11 mil. 11 mil de 110 mil, porque a minha base é o 110, que é de onde eu estou para onde eu quero chegar, 10% de variação. Então, a partir de 10% de variação, eu passo a ter lucro. Porque aí eu pago os 121 e o que passar é lucro para mim. Quando a variação for superior, a 10%. O juro é de 10. Porque o senhor falou primeira variação, depois o juro. Ok, a regra seria essa, primeira variação, depois o juro. Mas, já que vamos usar o que a questão deu, então calcula primeiro o juro e depois a variação. No final, dá no mesmo. A ordem dos fatores não altera o resultado. Multiplicação. A ordem dos fatores não altera o resultado. Acredite. 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12. 2 vezes 3, 6. Vezes 2, 12. Ou seja, trocar de lugar não vai mudar. Então, se eu primeiro fizer a variação cambial e depois o juro, que seria o certo, ia dar no mesmo. Mas se eu fiz primeiro o juro e depois a variação cambial, dá no mesmo também. Dá no mesmo. A partir de 10% eu passo a ter lucro da variação cambial. Porque eu tenho um juro de 10% mais a variação cambial. 10 de 10, né? Vai dar 121, que dá o empate. A partir disso é lucro. Então, 10%. Bem interessante. Porque eu peguei 100 mil, suposição, né? Peguei um valor a pagar 21% de juros. 121 mil. 21% de 100 mil é 21 mil, 121 mil. Vou lucrar 10% de juros mais a variação cambial. Vou para 110 com 10% de juros. Agora precisa da variação cambial fazer chegar a 121 mil. De 110 para 121. 11 mil de diferença.
11.000 de 110, 10%. Então, é 10%. A partir de 10% de variação cambial, eu tenho lucro. Tópico do edital. Tá lá. E a banca mudou, né? Aqui era setup, prova do Banco Pará, tá? Prova do Banco Pará. Quando eu mudo a banca aqui, eu passo a fazer só provas do Banco Pará. Quando é banca setup, é qualquer questão da banca setup que tenha dentro do edital. Aqui, questão de provas do Banco Pará. De provas do Banco Pará. Essa é boa. No financiamento de 60 mil para aquisição de um carro, utilizou-se o sistema de amortização constante, com taxa de 2% ao mês, para ser liquidado em 6 parcelas sem entrada. Os pagamentos ocorrem conforme a tabela abaixo. A tabela me ajudou demais. O valor total das parcelas. Observe que as parcelas estão decrescendo de 200 em 200. 11.200, 11.000, 10.800. Porque os juros também decrescem de 200 em 200. 1.200, 1.800. E você só precisa olhar isso. Se ele decresce de 200 em 200, o sistema saque é uma PA. O sistema saque é uma PA, decrescente. Então, a próxima parcela, 10.600. A próxima, 10.400. E a próxima, 10.200. Bonito, mas querido, suave. Agora é só somar. 200 com 800 é 1.000, 600 com 400, 2.000, 2.200. Pegando só a segunda parte aqui. A primeira, 11 com 11, 22, 32, 42, 52, 62. 62. Quando eu somar, 64.200 é o que eu vou pagar de parcela. 64.200. Ou 4.200 de juros. E se eu colocasse aqui 600, 400 e 200, 1.200 com 1.000, 2.200. Com 800, 3. Com 600, 3.600. Com 400, 4. Com 200, 4.200. 10 mais 10 mais 10 mais 10, 60. 64.200. Lembrando que a parcela sempre é amortização mais juros. O valor da parcela é amortização mais juros. Saldo devedor é só para eu saber quanto incide o juro. Mas a parcela, em quaisquer dos sistemas, amortização mais juros. Amortização mais juros. Em qualquer dos sistemas. Aqui a questão é que no sistema saque diminui a amortização. Não. Diminui os juros. E aí diminui a parcela. A amortização é constante. Diminui os juros, diminui a parcela. A parcela é decrescente. No sistema price, aí é diferente. A parcela é fixa. Aí diminui o juro, aumenta a amortização. Aí sempre a composição é amortização mais juros. Sempre. Janete fez um empréstimo de 8.000 para ser pago em 5 parcelas mensais consecutivas à taxa de 5% ao mês no sistema saque. O valor da última parcela. A última parcela sempre vai ser o valor da amortização, se é em 5 parcelas 8.000, 1.600, mais os 5% sobre essa amortização. Porque é a última parcela, então eu só tenho esse valor a amortizar e o juro de 5% sobre ela. 5% de 1.600, 0 com 0, 0 com 0, 5 vezes 16, 80. Então, se eu somar mais 80, 1.680, letra D. A última parcela sempre vai ser o valor da amortização mais o juro sobre essa amortização. Única, pá. Porque só está faltando ela amortizar esses 1.600 e o juro dela. A última parcela sempre vai ser isso. Sempre. Não há que se bater cabeça. Assinale a alternativa incorreta. Tu não viu esse incorreto. O valor de juros de cada período no modelo price de financiamento vão diminuindo ao longo do tempo enquanto os valores de amortização vão aumentando. Tá certo. Acabei de falar sobre isso. No price a parcela é fixa. Então, à medida que os juros vão diminuindo, a amortização vai aumentando.
No saque, os juros diminuem e a parcela diminui. A amortização é a mesma, aí os juros diminuem e a parcela diminui. O sistema saque é a parcela decrescente. No sistema price, não. A parcela é fixa, aí os juros diminuem e a amortização aumenta. Foi o que a letra A disse. Correto. Letra B. O valor de juros de cada período no modelo saque de financiamento vão aumentando ao longo do tempo enquanto os valores da amortização são constantes. No sistema saque, os valores de juros vão diminuindo. Aqui está o erro. A parcela é decrescente. Os juros são decrescentes. Quer a prova? Está aqui. Olha os juros. 1.200, 1.800, 600, 400, 200. Vão decrescendo. Uma questão te ajuda a responder a outra. A incorreta é a letra B. Letras C, D e E. Só vamos tirar o desencargo porque elas são capciosas. O valor da prestação no financiamento do sistema price é dado pela soma entre o valor da amortização e o valor dos juros. Correto. Sempre amortização mais juros. Letras D e E são iguais, muda só o sistema, mas é o mesmo caso da letra C. A letra C, letra D e letra E estão falando a mesma coisa e as três estão corretas. É sempre amortização mais juros. Valor da parcela, sempre amortização mais juros. Não importa o sistema, o valor da parcela sempre é amortização mais juros. A diferença é que no sistema saque o juro diminui e a parcela diminui. E no sistema price, como a parcela é fixa, os juros diminuem e a amortização aumenta. Ponto. Ponto, ponto, ponto. A incorreta é a letra B. Porque no sistema saque, o valor do juro não aumenta. O valor do juro diminui. Olha lá. Acabou. Pelo menos as questões acabaram. Não é isso? Se eu não estiver enganado, nós resolvemos 11 questões de raciocínio lógico, mas delas tinham 2, por bem dizer, que eram de também matemática financeira, porque envolvia proporção em regra de 3, e resolvemos 6 questões, ou 8, se eu botar essas 2 para cá, de matemática financeira. 11 de raciocínio lógico, 6 de matemática financeira, ou 9 de raciocínio lógico e 8 de matemática financeira. No final das contas, 17 questões do que tem no edital, pelo que pode ser cobrado na sua prova amanhã. E aí eu trouxe aqui da banca Setup, a maior parte das questões, e, se eu não estiver enganado, 6 questões de outras bancas que fizeram provas do Banpará, 6 ou 7 questões, que fizeram provas do Banpará, aí questões das próprias provas do Banpará, para você ter uma noção do que foi cobrado, como foi cobrado e do que pode aparecer na sua prova amanhã. Espero que você vá muito bem, te desejo uma ótima prova. Não gostamos de desejar sorte, porque sorte é para quem não está preparado, tá certo? Se você estudou, faça o seu melhor, tranquilamente, calmamente, responda o que você sabe, deixe para o final o que você não sabe, tente no final o que você não sabe e garanta uma das vagas. Tenho certeza que se você der o seu melhor, o resultado vai vir. Em cima daquilo que você fez, pelo que você fez. E eu, professor Lustosa, estou aqui para te ajudar. Sempre. Depois da prova amanhã, se quiser mandar para a gente como foi, ou se alguma questão tem possibilidade de recurso ou não, e quiser ver, estamos às ordens disponíveis. Comenta aqui, inclusive. Por falar em comenta, eu comecei falando da nossa revisão e não te pedi para fazer o que eu vou te pedir agora. Curte, compartilha e comenta. Isso mesmo. Curte, compartilha e comenta. Curte aí. Compartilha. Ah, não, é meu concorrente. Não é. A sua concorrência é com você. Ninguém é seu concorrente, a não ser você mesmo. Pode compartilhar. Não tem problema não. E deixa um comentário, um feedback para nós. Beleza? Aproveitar também rapidinho, antes da gente encerrar, para te convidar, dia 25 de março agora. Dia 25 de março. Passando essa terça na outra. Eu vou fazer uma live ao vivo às 20 horas aqui no meu canal. É esse canal aqui que você está, o canal Segue a Regra. Para te apresentar o método aprovação certa. Dominando o raciocínio lógico e a matemática. Sabe aquele medo que você tem? Ele acaba terça-feira, dia 25. Eu vou trazer para você um método que vai te ajudar deveras e definitivamente a dominar a matemática e o raciocínio lógico. Perder o medo
e efetivamente te dará a possibilidade de, inclusive, gabaritar as tuas provas. Não estou mentindo. Inclusive a possibilidade de gabaritar as tuas provas. Dito isto, te espero dia 25 também. Mas antes disso, amanhã vai lá, arrebenta, faz uma ótima prova, com fé, com confiança, com fé e com confiança. Faz toda a diferença. E, obviamente, com o conhecimento que você adquiriu ao longo de todo o tempo que você estudou. Tamo junto? E vamos para cima. Boa prova aí. Valeu!